Boa noite a todos. Que prece belíssima, irmão Heriberto. Jesus nos acompanhe. Para quem não me conhece, meu nome é Victor. Eu sou um dos trabalhadores da casa. Apenas nas reuniões semanais, dar sequência às festividades do mês de janeiro, onde nós estamos celebrando 77 anos de existência da nossa casa. E hoje falaremos em especial de um dos nossos mentores da nossa casa, esse espírito nobre, que quando passou pela terra, foi um grande vulto de progresso da humanidade brasileira, seja no campo social ou até mesmo no campo espiritual, que nós estamos mais habituados a falar. Bezerra de Menezes não é apenas um médico dos pobres, como de fato era, mas era um grande pensador da sociedade brasileira e através do progresso moral e intelectual do Brasil. Todos nós, aqui sendo espíritas ou não, mas de fato que trazidos para esta casa, temos o conhecimento, de fato, da realidade espiritual do mundo, onde nada no mundo material é absoluto. Nós realizamos aqui na Terra o que é consequência do mundo espiritual. Portanto, iniciaremos falando de Bezerra, do mundo espiritual, da verdadeira pátria, do mundo onde viveremos um dia, onde quando não necessitemos mais passar por provas acerbas durante a encarnação. Conta-nos em seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 24, o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos conta de que um mundo marcado pelas perseguições deverasmente sangrentas que feriam o corpo, a alma e a fé de milhões e milhões de pessoas, em razões de perseguições religiosas, da Idade Média, da Inquisição, do poder religioso da época, ou então pela prática das guerras napoleônicas. O mundo estava marcado, obscurecido pela dor e pela mágoa. E então se faria chegado um momento presente, em que o Consolador prometido por Jesus no Evangelho de Mateus, daquele Consolador que ficaria conosco para todo o sempre, ser conhecido pelo mundo. E então envia-se diversos espíritos missionários, psiquismos amadurecidos, espíritos que passaram pelas provas mais acerbas durante suas encarnações, e que se conseguiram caminhar junto com Jesus para o progresso da humanidade e seu progresso pessoal. Foram enviados por Jesus à Terra para que fosse possível o progresso da humanidade, através do Evangelho segundo o Espiritismo, na virada do século XVIII para XIX. E assim encarnam-se Allan Kardec e seus demais seguidores para a estruturação do Espiritismo na França. Mas é fato de que o Brasil, segundo o anjo Ismael, nos narra Humberto de Campos, tornara-se um grande hospital, um grande solo regenerador da humanidade, onde aqueles irmãos, perseguidores ou perseguidos pela Idade Média, alienados, achando que Jesus realmente autorizaria o sangue e a barbárie, ou marcados pelas guerras napoleônicas, seria neste solo brasileiro o grande lugar para que nós possamos nos regenerar, caminhar com Jesus, tendo como instrumento pedagógico o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, seria necessário que houvesse, assim como na França e em outros lugares da Europa, um espírito missionário, a fim de dar sustentação intelectual e moral ao Espiritismo, que seria transferido de capital do Espiritismo da França para o Brasil, para dar seguimento. E então, conta-nos Humberto de Campos que o anjo Ismael, a serviço de Jesus, recorre a um espírito, aquele espírito conforme nos narra o Evangelho Bíblico no capítulo 19 de Lucas, aquele que subiu ao sicômoro e viu Jesus em loco, que recebeu Jesus em sua casa, e que Jesus o chama de bem-aventurado pela sua transformação moral. É esse espírito que há muitos chamavam de Zaqueu, que agora viria a ser chamado de Bezerra de Menezes, aceita uma provação imensa, uma grande missão, que conforme narra o anjo Ismael, classifica como de imensas lutas terrestres, para ser o grande sustentáculo do bem e do espiritismo neste país. E então nós podemos observar em toda a trajetória particular da sua vida íntima,
como homem público, como profissional da saúde, que Bezerra, nós podemos dizer que é a encarnação, é a prática, enquanto ser humano, do Evangelho, capítulo 17, o homem de bem. Não houve um dia que não houvesse exercício da caridade, que não houvesse as suas forças o progresso moral para um país mais justo. Nós dissemos que o Brasil seria um grande hospital das almas degeneradas e marcadas pela guerra e pela perseguição religiosa. E então nasce Bezerra de Menezes no solo brasileiro, no ano de 1831, no sertão do Ceará, na cidade de Jaguaretama, que hoje é chamada, Riacho do Sangue, que hoje é chamada Jaguaretama. E como dissemos que o Brasil era uma terra regeneradora, não à toa, no século XIX em que nasce Bezerra, qual era o Brasil? Era um país imperial, do Segundo Reinado, era um país que tinha como mão de obra da sua economia a escravidão, a exploração da mão humana de irmãos nossos como instrumento de economia e de prazer e de sustentáculo econômico para todos. À época, o Brasil não era dividido em 5 regiões, como conhecemos hoje, mas apenas em 2. Da Bahia para cima, norte. Da Bahia para baixo, o sul. E o sul, de onde se regia o país, estava de costas para o norte. E então é neste lugar que nasce Bezerra. Nós não entraremos na noite de hoje excessivamente nas particularidades de sua existência. Tocaremos apenas, de fato, sim, nas particularidades, mas naquilo que apenas dá características de nobreza desse espírito, de sua retidão moral e de sua obra social por um país mais justo. E então Bezerra e sua família, eles são perseguidos pela guerra política da Confederação do Paraguai, até que eles fogem de Jaguaretama até Rio Grande do Norte e posteriormente para Fortaleza, até que no ano de 1851, Bezerra deixa o Nordeste brasileiro, a época norte, para ir ao Rio de Janeiro, a fim de formar-se médico. O que de fato acontece? Nós, nas hostes espíritas, temos o hábito apenas de definir Bezerra como médico. Mas o fato é que Bezerra era de fato o médico dos pobres, mas muito mais do que um médico, ele era cientista. Ele era cirurgião obstetra, urológico, um dos primeiros realizadores das cirurgias urológicas do país, através da uretra. Ele era membro e presidente da Academia Brasileira de Medicina, membro da Sociedade Acadêmica de Medicina do país e membro também da Sociedade de Aclimatação, que é a grande referência que ele vai utilizar posteriormente para se solidarizar e enfrentar medidas contra a seca no Brasil. O fato é que Bezerra se forma em 1856. E ele já podemos dizer que mesmo antes de realizar o conhecimento material, de ter o livro dos espíritos em sua mão, ele já era espírita em convicção de espírito imortal. Nós podemos observar aqui, nós podemos dizer que no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma lição chamada a piedade, onde ele nos diz, o Evangelho nos diz, a beneficência e o amor do próximo, a piedade que vos comove até as estranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a estender a mão e socorrê-los, vos arrancará lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis os vossos corações a essas emoções celestes. Não precedais com estes egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos. E é exatamente este conceito que nós vamos observar já em 1856 de Bezerra, no seu discurso de formatura, ao ser diplomado médico, quando ele vai dizer de que aquele médico, que o médico não tem o direito de dizer, de terminar a refeição, de inquirir o paciente se é longe ou se é perto, se tem dinheiro ou não para pagar. Este não pode ser chamado de médico, porque ele, na verdade, ele é um negociante da medicina. É a piedade, é o exercício sacerdotal da medicina, da profissão de Bezerra, a serviço do bem. Bezerra, ao formar-se médico em 1856, ele passa por dificuldades materiais acerba.
é a fome que batia a porta de Bezerra. Mas somente, ainda assim, ele não desistiu. Não diferenciou entre quem tinha dinheiro ou não para pagar, mas quis o destino que ele conhecesse um médico chamado Pedro Godinho, abastado e famoso médico da corte, onde consociam-se e criam a Casa de Saúde Godinho e Bezerra, no Largo da Saúde, no Morro da Saúde, no Rio de Janeiro. Uma clínica para atender ricos. O fato é que essa clínica para ricos, vazia, não chegava ninguém. Mas Bezerra, tendo a consciência do exercício da nobreza e da necessidade de sua profissão, começa a atender gratuitamente em sua casa, no bairro pobre de São Cristóvão, aqueles que pagavam com peixes, com aves e até simplesmente com muito obrigada. E o fato é que Bezerra começa a ser conhecido popularmente como médico dos pobres, o que para muitos de nós é uma definição informal de aquele médico que ajudava os pobres, mas consta no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, de exemplar único, um certificado de que a comunidade de São Cristóvão concede a ele o título formal de médico dos pobres, assim como a outros que exerciam a sua profissão em razão do caritativo e não do benefício financeiro. E então, aquela clínica que estava vazia, a fama corre, e os ricos não iam ao bairro dos pobres, porque o elitismo é antigo no Brasil, não é moderno. O fato é que os ricos começam a ir à clínica dos ricos, e Bezerra poderia enriquecer com aquela clínica, a Casa de Saúde, Bezerra e Godinho lotada. Mas ao invés de enriquecer, ele pega todo aquele recurso e começa a financiar para os moradores de São Cristóvão medicamentos e tratamentos que eles não podiam pagar. É a piedade, mais uma vez sendo mostrada na sua essência. E a fama de médico dos pobres a Bezerra vai dando a ele um conhecimento de toda a corte do Rio de Janeiro, a ponto de, no ano de 1860, ser convidado para ser vereador do Rio de Janeiro, e que ele, de fato, resiste por não querer misturar a sua profissão médica com a política, mas ele conta-nos, os historiadores, que era DNA dele ser político, e ele aceita, convencido por sua primeira esposa, Maria Cândida. E o fato é que ele é eleito, porém o seu perseguidor e opositor político, Radoc Ferreira, impugna a sua candidatura porque ele era vinculado ao exército. Posteriormente, ele se desvincula do exército e é eleito novamente, a ponto de ser presidente da Câmara do Rio de Janeiro, que na prática era o grande prefeito da cidade, que dava a Bezerra renome nacional a partir daquele momento. Mas as perseguições são muitas e ele se afasta da política, retornando posteriormente como deputado geral, o que vai fazer dele equivalente a um deputado federal à sua época. E aqui nós podemos observar, são registros da época, onde que nós falamos que o Brasil era um grande hospital escravocrata de costas viradas para o Nordeste. E é exatamente nesta atuação social que Bezerra vai tentar fazer um Brasil menos injusto. No ano de 1869, ainda com a escravidão constituída, Bezerra vai escrever artigos, primeiro do ponto de vista moral, de que não é ético, de que não é justo explorar irmãos no subemprego, na escravidão. O Livro dos Espíritos vai nos dizer de que, em sua questão 868, de que aquele que explora o irmão do outro está contrário às leis de Deus. Portanto, a escravidão é um atentado contra a lei de Deus, contra a fraternidade, porque somos todos irmãos. Então Bezerra começa a escrever no jornal Gazeta de Notícias, O País e Gazeta Diário, chamando a atenção moralmente do absurdo que é a escravidão e propondo, porque não nos basta falar, é necessário e importante fazer. E então Bezerra vai propor, no ano de 1869, uma lei similar à lei do ventre livre, que só posteriormente, no ano de 1871, vai ser promulgada. Mas Bezerra reflete que é muito longe, a escravidão não seria rapidamente abolida. Então ele propõe a emancipação da escravidão, onde os escravizados, a partir dos 21 anos, fossem independentes. E, prosseguentemente, aqueles irmãos que não atentaram com a cabeça e com o coração
ao lado moral, cristão de Jesus, de não explorar os irmãos, ele apela para o bolso, porque é real que pessoas que não pensam com o coração, mas pensam com as cédulas que podemos colocar nos bolsos. Então, ele produz um ensaio de 30 páginas, intitulado Medidas que convém tomar para o fim da escravidão no Brasil, sem danos à sociedade, com recursos próprios e de distribuição gratuita, estabelecendo medidas práticas e exemplificações práticas que ocorreram no Ceará no ano de 1845, em nome da abolição da escravidão. No ano de 1877, esse jornal aqui é da época, no ano de 1877, o Brasil sofre a maior tragédia climática da história até os dias de hoje, que é chamada de a Grande Seca, ou a Seca de 77, onde cerca de 500 mil irmãos nossos, nordestinos como nós, em razão da tragédia climática de não chover absolutamente uma gota durante 3 longos anos, e de costas viradas, abandonados pela coroa imperial, não receberem nenhuma ajuda, morrem de fome, de doença, ou morrem migrando para outras regiões do país. Então Bezerra escreve um artigo nos jornais da época intitulado Breves Considerações sobre as Secas do Norte, que não é breve, está disponibilizado na internet, é um texto longo, solidarizando-se com o sofrimento de irmãos nordestinos como ele, do sertão como ele, mas de fato, mais uma vez, propondo, porque mais uma vez Bezerra mostra que é a ação transformadora das nossas vidas íntimas e da realidade social, onde ele vai fornecer meios e proposições, como por exemplo, da construção de usinas, de estabelecimentos para armazenamento de grãos para pessoas e gados, assim como a construção de pequenos açudes para pequenos povoados e de lagos artificiais de cal e pedra com profundidade de 3 metros para arrefecer a temperatura da época. Bezerra fala isso com propriedade, porque deveras ele era membro da Sociedade de Aclimatação de Questões Ambientais da época, com conhecimento, e de que de fato não passou, não, na verdade era um desejo real de Bezerra, não era um proselitismo político, porque Bezerra era literata. E ao longo dos anos, seja como Bezerra ou seja como Marx, ele continuou escrevendo romances para o Sul com a temática nordestina, com a temática do sofrimento da seca, para que fosse permanente o conhecimento e a ciência da população do que sofríamos nós nordestinos à época. Uma das medidas que Bezerra também toma paralelamente para o fim da escravidão é a inclusão social. Bezerra acreditava de que não bastaria a abolição da escravatura. Era necessário que se incluísse os menos abastados, os escravizados dentro da sociedade, porque do contrário produziria-se uma massa de pessoas a mendicâncias e abandonados à própria sorte. A história é clara e nós sabemos o que de fato aconteceu. Bezerra não foi ouvido e os escravizados foram lançados à sua própria sorte na rua. E que até hoje nós sofremos os reflexos disso na sociedade. Muitos dizem que não, mas na época a pior maravilha eram as senzalas habitadas pelos escravizados. Hoje, modernamente, que não existe mais a escravidão constitucionalizada, as favelas e os morros brasileiros são as piores moradias do Brasil. E são negros e pardos que lá ocupam a grande maioria das habitações. É o povo negro e pardo que ocupa os piores índices de escolaridade deste país. É o povo negro e o povo pardo que tem os menores índices de salarial. Basta observarmos os dados oficiais. Portanto, o legado de Bezerra é uma própria encarnação do que diz o Evangelho, a missão do homem inteligente. De que se Deus deu a ele a oportunidade e a inteligência e a situação, a oportunidade de conduzir, é para produzir o bem à sociedade conforme suas forças. Portanto, urge a necessidade modernamente de nós nos apropriarmos dos pensamentos de Bezerra socialmente. Pensarmos uma sociedade mais justa, transformada através da educação. É com muita alegria que nós temos nesta casa, com a qual ele leva nome, a educação como pilar de 36 crianças. Mas o fato
é que ainda não só nessa casa, mas no movimento espírita brasileiro como um todo, que tem uma indispensável obra social a ser feita, nós pensemos na inclusão social através da educação, não só dos pequenos, mas também dos mais velhos, dignificando através da alfabetização, da formação de mão de obra qualificada, para que não fiquemos à mercê dos subempregos, que Bezerra também combateu, lutando por leis trabalhistas mais justas dos funcionários domésticos da época. Fica a reflexão. Nós dissemos no início de nossa conversa de que Bezerra ele era um missionário e que tinha como principal pilar de sua jornada na Terra a realização e a ser um grande pilar de sustentação do espiritismo neste país. Mas o fato é que nós já vimos evangelho durante todo o tempo, mas somente no ano de 1875, Bezerra vai ter o conhecimento material da primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos, presenteado pelo seu colega, confrade espírita, João Carneiro, primeiro tradutor do Evangelho, primeira tradução das obras kardecianas. Ele recebe de presente e ele mesmo narra posteriormente em entrevista ao periódico O Reformador, e que quando pega aquele livro em mãos, ele sente que é materialmente novo aquele conteúdo, mas em íntimo de sua alma, ele já conheceria aquilo tudo. O que pode gerar algum tipo de dúvida de dizer, mas ora, se ele não conhecia a doutrina, como ele já conhecia o conteúdo? Os Espíritos vão nos esclarecer no questão 218 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar de onde parte as ideias inatas, os conhecimentos que nós carregamos, ainda que não tenhamos estudado eles. Os Espíritos vão nos dizer de que resta-lhes apenas uma vaga lembrança, um sentimento inato. É carregado dentro da alma o conhecimento. E em razão das progressões das encarnações, nós não perdemos nenhum conhecimento. Ainda mais Bezerra, que era um espírito missionário. Portanto, é natural que a gente tenha conseguido ligar tranquilamente o Evangelho, a codificação da sua personalidade. Vou passar. E então, Bezerra, o fato é que Bezerra não é em 1875 que Bezerra de Menezes vai tornar-se espírita. É gradativo, é um pensamento que se arrasta durante 11 anos. Nesse interim, entre 1875 e 1886, Bezerra sofre uma doença, uma dispepsia nervosa, que acomete um tumor no seu queixo, e ele, à distância, recebe ajuda espiritual, através de um médium fabuloso, que, perdoe-me, foge a memória neste momento. Este médium recebe o espírito daquele que foi seu professor durante a academia de medicina. E lhe faz um receituário mediúnico de origem homeopática. Daí, Bezerra toma conhecimento de vez da realidade espiritual. E também da importância da homeopatia, que vai fazer dele um médico homeopata durante toda a sua existência. Mas o fato é que, ainda sem se converter sendo espírita, Bezerra já vai colaborar com a doutrina espírita, escrevendo e financiando o periódico espírita O Reformador, que é um jornal quinzenal que iria esclarecendo e propagando a doutrina através de um jornal que rodava toda a corte. Mas é Bezerra, da sua jornada, que vai ser um dos grandes pilares de sustentação para a sobrevivência do espiritismo no Brasil. Já que, com o final do Império, havia um decreto de Dom Pedro II que proibia a prática do espiritismo. Mas devido à influência e à nobreza de Dom Pedro, que tinha relações pessoais com a princesa Isabel e com o próprio Dom Pedro e de outros confrades espíritas, de que havia-se uma certa leniência com as práticas. Mas em razão da proclamação da República, o novo decreto de 1890 da nova Constituição, o espiritismo é definitivamente proibido neste país. Além disso, havia-se um braço midiático do poder religioso presente, chamado o jornal O Apóstolo, e um outro jornal, o Jornal do Comércio, que não é o mesmo Jornal do Comércio que circula aqui em Pernambuco,
Este meio de comunicação continua existindo, mas não é o Jornal do Comércio pernambucano, sobre um ataque baixo, muito vil contra o espiritismo, onde colocavam-se aqueles que frequentavam as reuniões espíritas, que liam os livros como condenados ao sofrimento eterno no inferno, que eram pessoas imorais e que ficariam loucas se conhecessem a doutrina. É o Jornal do Comércio que faz esse meio termo entre o ataque terrível e a oportunidade da defesa. Mas o fato é de que o fundador da Federação Espírita Brasileira recorre a Bezerra de que meio, de que tom a gente vai combater propositalmente, com proposições, o meio. Então Bezerra recorre ao Evangelho de Jesus mais uma vez. Se alguém lhe bate à direita, ofereça à esquerda. Nós iremos rebater, mas não entraremos na baixeza, não entraremos na vingança. É com conteúdo. Porque a doutrina espírita, meus irmãos, não é a convicção de um espírita. É de que ela existe de verdade. Se ela resiste há tantos séculos a perseguições religiosas, econômicas, militares, muitas vezes, é porque existe verdade dentro da doutrina, uma verdade imortal, que nós todos podemos repousar nas nossas cabeças com a consciência de que falamos de Jesus e que recebemos as bênçãos de Jesus em casas espíritas como estas. Portanto, não cabe ao espírita a crítica mordaz, baixa, como fez Bezerra, é sempre no conteúdo da doutrina que está a nossa defesa. Pode passar. E então, em razão do seu progresso, do passar dos tempos, a doutrina que era atacada, a doutrina que era constitucionalmente vedada, porém crescente, mas ainda incipiente, haviam duas correntes de pensamentos oriundas da França. A primeira, onde eram considerados estudiosos, onde apenas gostariam que dentro da doutrina fosse debatido apenas o conteúdo filosófico e científico espiritual. Os outros menosprezados e atacados, aonde Bezerra se enquadrava, eram os místicos, aqueles que brigaram pela inserção de Jesus dentro da doutrina, de falarmos de Jesus, o que é óbvio, porque se tirarmos Jesus da doutrina não sobra nada. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Jesus nos diz que com a razão de sua desencarnação, ele nos enviaria um Consolador prometido, que ficaria conosco para todo o sempre. Esse Consolador é Jesus. Sem Jesus não há doutrina espírita. Mas também não é brigando que a gente vai obrigar ninguém a aceitar Jesus. Então Bezerra, seguindo mais uma vez Jesus, sob o pseudônimo de Espírito de Verdade, na codificação espírita vai lembrar de espíritas, amai-vos. É na conciliação das ideias, é no pensamento, é colocando a bola no chão, é respirando que a gente vai chegar na solução dos nossos grandes problemas. E é assim que Bezerra chega pela primeira vez à presidência da Federação Espírita Brasileira, ainda sediada à época no Rio de Janeiro. Então Bezerra começa sistematicamente a repetir a estratégia de divulgação da doutrina adotada por Kardec, de lançamento de revistas periódicas, de artigos em jornais como O País, Gazeta Diário, Gazeta de Notícias, fazendo seminários, ampliando a circulação do jornal Reformador, para que todos tivessem conhecimento da doutrina, promovendo socialmente em suas festividades abolição, financiamento de compras de cartas de alforria para escravizados. É colocando a vivência de Jesus de caridade, de estudo de Jesus dentro da doutrina, que Kardec chega ao ponto de, em relação com Pierre Gaëtan Lemarie, Bezerra de Menezes, ele é o primeiro tradutor da obra Obras Póstumas de Allan Kardec para o Brasil, traduzida do francês. E então, muitos de nós podem dizer que trajetória brilhante, que pensador da sociedade, que espírita necessário, que homem preparado. Então a gente pode dizer que Bezerra não enfrentou dores, sendo que a gente talvez tenha esquecido do começo, do que o anjo Ismael tenha lhe dito, que seria uma encarnação de grandes provas terrestres. As biografias mais antigas de Bezerra vão datar de que, só a caráter de exemplo, de que Bezerra teria apenas 9 filhos. Porém, o historiador e espírita
que fez uma pesquisa de 30 anos e que atualmente é o presidente da Federação Espírita Cearense, Luciano Klein, durante 30 anos, com o apoio da Federação Espírita Brasileira, conseguiu localizar todos os seus filhos, que não são 9, são 16. 15 biológicos, 2 da primeira e uma escravizada, alforriada, filha de seu sogro. Bezerra, durante a sua encarnação, teve a dor de enterrar 10 de seus filhos. 10 vezes ele chorou a morte de seus filhos. Recém-casado, ele perde a sua esposa aos 19 anos, vítima da doença, e entra numa depressão profunda, de muita dor, de questionar-se, de buscar-se a razão de tanta dor e se seria possível suportar. Mas é no Evangelho, mais uma vez, com Jesus, que ele vai encontrar, na leitura dos Evangelhos bíblicos, a resposta das suas dores. O consolador que Jesus é nas nossas existências. Bezerra, em razão de se adotar espírita, no Salão da Guarda Velha, onde o movimento espírita à época já fazia reuniões para a divulgação da doutrina, porém para 200 a 300 pessoas, ele se proclama espírita para 1.200 pessoas nobres da corte, o que espanta a todos aquele homem que foi o mais poderoso abaixo do imperador no Rio de Janeiro, tornar-se espírita, atentando contra a fé católica vigente de então. O fato é que seu irmão, um homem nobre, porque ele também era chamado de advogado dos pobres, exercia, assim como Bezerra, a medicina de forma caritativa, ele realizia o direito de forma caritativa também. Mas o seu irmão mais velho trata de afastar-se de Bezerra, apontando-o como servo do diabo, por ser espírita. O que de fato fere a alma de Bezerra é família, é sangue, você ser rejeitado, apenas por ser incompreendido muitas vezes. O fato é que Bezerra não responde sem carta, sem revidar, sem cortar relações, esclarecendo que Jesus habita em seu coração, porque a nobreza de Jesus está nas ações, não na frequência de uma instituição religiosa. E diz que ora, que o pesquisa, que o conhece, e que compreende de que o seu separamento físico era fruto da ignorância naquele momento. Porque não existe aquele que, depois de ler o Espiritismo, consiga atacá-lo. Diversas pessoas ao redor do mundo, e a um direito, não são espíritas, mas atacam o Espiritismo, sem nunca ter se dado ao trabalho de frequentar uma única reunião pública espírita, sem entender que existe Jesus dentro da doutrina e apenas critica por preconceito. E Bezerra entendia que este era o processo de seu irmão. As biografias, então, também datam que, em especial, o seu filho Adolfo Júnior, ele falece, ele é um caso conhecido, onde também nas biografias encontra-se a inconsistência dizer que é seu filho Antônio, mas em registro no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, de exemplar único do original do livro A Loucura sobre o Novo Prisma, de sua própria mão, Bezerra vai dizer que é seu filho Adolfo Júnior, que sofre de um processo de esquizofrenia grave e também é cometido por um processo de subjugação obsessiva e desencarna, que também causa muita dor porque ele era médico e curou tantos, mas não o próprio filho, que consolou tantos, mas não conseguiu curar o seu filho de uma obsessão. Mas ele transforma o luto em luta e talvez escreve a obra literária maior de sua biografia, A Loucura sobre o Novo Prisma, a qual ele faz a relação entre esquizofrenia, a patologia psíquica, com a obsessão. Não são todos os casos de obsessão que são de esquizofrenia que são causados por obsessão. Existem casos e casos, mas de forma científica material, com a ciência espírita, Bezerra vai explicar. Nós conseguimos achar também muito dessa relação no livro posteriormente de Valdo Pereira Franco, Loucura e Obsessão, quando ele vai falar das relações de mediunidade, esquizofrenia e obsessão. Esta obra, Bezerra preparava-se para lançar no ano de 1900,
numa grande reunião, num grande congresso espírita, falando em francês, onde estariam o grande continuador da doutrina espírita, Leon Denis, e Alexander Arzakov, que é um grande pesquisador das questões anímicas, da relação do mundo espiritual. Mas o fato é que Bezerra, ele já doente em seu último ano, ele já sem forças, mal conseguindo sair de casa, ele falece da madrugada da Quinta-feira Santa para a Sexta-feira da Paixão, não podendo lançar este livro que vem ser lançado póstumamente no ano de 1920 por seus filhos. E nós, pode passar, nós somos espíritas, nós temos total e compreensão de que o mundo não é exclusivamente a carne. E deixa com saúde um reconhecimento, Bezerra, de que quando desencarnado, o reconhecimento de que não existiria talvez espiritismo no Brasil, ainda mais hoje, nesta potência que somos no Brasil, o país mais espírita do mundo. Leon Denis, no registro de estado original na obra Grandes Espíritas do Mundo, de Oséias Venturi, nos diz de que quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. É o reconhecimento do principal continuador de Allan Kardec na Europa, ao trabalho inegável, incansável de Bezerra de Menezes. E o fato é de que nós falamos que Bezerra era uma alma caridosa. Bezerra foi um empresário de êxito, acumulou riqueza, mas destinou tudo para a caridade ou para causas políticas sociais. E morre à míngua, sem ter dinheiro, a sua família, para realizar o seu próprio funeral. A família não tinha casa. Então a gente pode dizer de que questionar por que Deus permitiu. Não é que Deus tenha permitido ou deixado de permitir. Fazia parte da prova deste homem. Porque, na verdade, este jornal aqui é o Reformador de 1900, onde nesta coluna a gente tem o informativo de uma campanha de arrecadação de finanças para pagar o enterro e dar uma casa à sua família que não tinha para onde ir. É um atestado de retidão moral de existência, de um homem que ocupou os mais altos cargos do poder, não se dobrou às facilidades, não se curvou diante das dificuldades. Como diz Paulo, combateu o bom combate e guardou a luta. E então aqui, Bezerra desencarna a míngua, sem nada, necessitando de amigos da Federação Espírita Brasileira para ter uma casa para sua família. Pode passar. E então Bezerra chega ao mundo espiritual, como nos narra a imensa irmã Sueli Caldas Schubert, em parceria com o Divaldo Pereira Franco, na obra O Semeador de Estrelas, no capítulo Alegria de Bezerra de Menezes, onde nos é narrado de que Bezerra, falecendo desencarnado, necessitado de um hospital, brevemente, porque era um espírito nobre, ele é acordado pela enviada de Maria de Nazaré. E ouve as rogativas e as preces e os agradecimentos de todos aqueles milhares de brasileiros que Bezerra ajudou enquanto encarnado. Na narrativa do livro, segue-se que há alguns anos Bezerra teria o direito, pelo sucesso de sua prova, pela sua retidão moral, de ter o direito de encarnar em outros orbes. Mas ele é abnegado, desprendido dos prazeres de si mesmo, e roga a Maria de Nazaré para ficar no orbe terrestre, sobretudo nas planícies do Brasil e da América Latina, cuidando daqueles que ainda choram, cuidando daqueles que necessitam do apoio hospitalar, do apoio espiritual, do consolo psíquico e do coração. Portanto, meus irmãos, não hesitemos a orar, pedir que esse enviado de Jesus nos auxilie de alguma forma. Não é surpresa, nós temos exemplos de que a equipe pessoais e que a equipe de Bezerra de Menezes visita-nos nos leitos dos hospitais, amparando com fluidos, orientando os médicos terrestres de que caminho seguir. A literatura mediúnica é vasta do trabalho espiritual de Bezerra, sobretudo atualmente do irmão Divaldo Pereira Franco, onde nos narra o auxílio a Bezerra aos suicidas, como nos narra em Memórias de um Suicida, no capítulo Hospital de Maria de Nazaré,
onde a serviço de Maria, Bezerra socorre os suicidas, aqueles que tentam dar fim enganosamente à sua morte. Como em loucura e obsessão, Bezerra socorre todos aqueles que tentam contra a sua vida, daqueles necessitados do médico, não só terreno, mas espiritual. Portanto, é este Espírito que habita ainda entre nós, nos auxiliando para passar, e que cuida como casas como esta, ao lado do Padre Germano, este outro abnegado Espírito que escreve supostamente, eu não posso dizer com firmeza, porque eu sei que não posso, escreve a lição: bem-aventurados os aqueles que têm os olhos fechados. Aquele que se opôs enquanto encarnado à tirania do poder religioso vigente e que traz aqueles os irmãos mais revoltados, os mais duros para dentro da igreja experimentar o amor de Jesus, que possivelmente ajudou Kardec nas sessões de magnetismo e desobsessão. São esses dois nobres homens que compõem a serviço de Jesus esta casa, que a todos acolhe, que a todos recebe e que nos cura das nossas necessidades da nossa alma mortal. Meu irmão, muito obrigado pela oportunidade de ouvir este necessitado, que sem sombra de dúvidas tem recebido a misericórdia e ajuda de Jesus através de Bezerra de Menezes. Não duvidemos de como nós somos assistidos por espíritos como esses, nas mais diversas áreas das nossas vidas, mesmo que nós não percebamos. Na noite de hoje, roguemos a doutor Bezerra de Menezes que, com permissão de Jesus, possa visitar os nossos lares, que possa acalmar os nossos ânimos, curar as nossas feridas psíquicas e emocionais. E não existe a menor dúvida de que estes dois espíritos imortais nos ajudarão. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Não só a mim, mas a todos que aqui estão. Que a graça, a misericórdia e o trabalho de Bezerra de Menezes possam ecoar em nossos corações, de forma social, de forma espiritual, na certeza de que somos amparados diariamente. Muita paz a todos. Muito obrigado. Não. A gente aplaude a Jesus. Eu sou apenas um necessitado disso. Aquele que aprende aquele que aqui recebe, que vem falar, é um necessitado. Eu sou extremamente necessitado da consciência de Bezerra de Menezes na minha vida. Eu sou são e curado graças ao Espiritismo. Não me aplaudam porque não mereço. Jesus sim, jamais um ser humano como vocês. Que noite, né, meus irmãos? Que noite, né, meu irmão? A gente poderia ficar aqui a noite toda falando de Jesus, desse irmão, não é isso? Bem, peço a todos que fechem seus olhos, elevem os pensamentos a Jesus. Obrigada, Deus, que teu amor e infinita bondade, Pai amado, nos guie, nos conforte nos nossos dia a dia, Jesus. Te pedimos, meu Pai, para que a gente sempre possa olhar os nossos irmãos com os olhos dos corações. Te pedimos também, Jesus, pelos irmãos necessitados que estão nas ruas, nos lugares enfermos, os que estão passando necessidade. Que a tua misericórdia, Jesus, caia sobre um ponto de luz no coração de cada um. Sendo assim, meu Pai, com o coração grato, agradecendo imensamente a essa casa, a espiritualidade amiga e a doutor Bezerra de Menezes e a ti, Jesus, damos encerrado por esse trabalho. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos. Vão na paz.